Oi! No vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre as tendências de viagem após o coronavírus. Se você está no planeta Terra, você sabe muito bem o que está acontecendo a respeito do corona. Neste momento eu tô morando na Jamaica por conta disso. Eu até tenho outro vídeo no canal explicando por que eu vim pra cá, mas esse não vem ao caso agora. O que a gente vai conversar hoje são o que eu pesquisei e encontrei sobre o que vão ser as tendências de viagem após essa fase do corona nas nossas vidas. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que a vida e o mundo não vai ser mais do jeito que ele era antes. Mesmo sendo uma coisa inédita que a gente nunca passou por isso antes, a gente já consegue supor ou prever ou conversar sobre possibilidades do que talvez seja possível que aconteça no futuro. É lógico que nada disso é certo, isso são especulações, eu pesquisei bastante entre especialistas dos mercados de hotelaria, hospedagem, turismo. Uma coisa interessante é que muitas dessas tendências, muitas dessas mudanças são coisas que já estavam mais ou menos no radar, são coisas que já estavam começando a acontecer, mas numa velocidade muito pequena, ou eram coisas que já estavam se enxergando a importância delas acontecerem, mas ainda não estavam sendo colocadas em prática. E aí é lógico que isso deu uma acelerada. Primeiro, as mudanças nos aeroportos. Assim como aconteceu no 11 de setembro, novas medidas de restrições de segurança sanitária vão fazer parte da trajetória dos aeroportos. As empresas vão realizar testes para detectar doenças antes do embarque. Algumas delas já começaram a implementar isso agora e isso provavelmente vai ficar. Os scanners térmicos que medem a sua temperatura quando você passa por eles. Túneis de desinfectação. Litros de álcool gel espalhados por todo lugar. Barreiras de proteção nos balcões de atendimento com pessoas e outras formas de distanciamento social. Além de que as máscaras e as luvas vão fazer parte do uniforme de quem trabalha nesses lugares. Segundo item, as aeronaves. Dentro dos aviões, estão falando de uma forma de distanciamento social, que é se as pessoas não estão viajando juntas, elas vão ser alocadas com poltronas de distância entre elas. As refeições vão vir em embalagens em caixas diferentes do que elas são hoje. E aquelas revistas de bordo que ficam ali na cadeira que todo mundo pega na mão, lê e devolve, não vão mais existir. O uso de máscaras pode ser que seja obrigatório. E as bagagens de mão pode ser que sejam reduzidas. Eu li algumas companhias aéreas dizendo que elas não vão mais permitir levar mala dentro do avião. Os itens pessoais vão ser computador, bolsa, câmera, coisas pequenas. Mas as malas, mesmo que sejam pequenas, vão ter que ser despachadas, mas isso vai ser incluído na franquia do passageiro. Não vão pagar por isso a mais. Próximo tópico são os hotéis. Obviamente vão acontecer muitas adaptações nos mecanismos de refeição, de limpeza e de serviços no geral. Pode ser que os serviços de buffet de café da manhã desapareçam no cardápio. E muitos lugares já começaram a adotar padrões de limpeza parecidos com de hospitais. As pessoas vão procurar um pouco mais de privacidade dentro dos hotéis, então talvez isso seja um pouco complicado para hostels. As pessoas vão procurar coisas menos compartilhadas. E dizem que uma maior busca por experiências de bem-estar, que é chamada de wellness, nos hotéis em que as pessoas se hospedam sejam mais procuradas. Por exemplo, academia, spa, coisas de bem-estar mental, bem-estar físico em geral. Também estão surgindo hotéis, inclusive já existe um em BH que é totalmente adaptado para isso, com um padrão que vai se chamar low touch. É um tipo de hospedagem que você tem o mínimo de contato humano possível. O check-in é feito por máquinas, você tem que limpar a sola dos seus sapatos quando você entra. Os quartos, depois de limpos, ficam 72 horas sem receber ninguém para realmente serem desinfectados. As áreas comuns são limpadas de uma forma diferente, são permitidas as entradas de quantidades e de formas diferentes das pessoas que estão hospedadas no lugar. E eu não faço ideia de como isso vai acontecer, mas já está começando a acontecer, então vamos ver como é que isso vai ser, né? Talvez eu me hospede num lugar desse um dia só pra ver qual é, mas não sei se eu vou virar fã desse tipo de low touch, não. O próximo tópico são as mudanças nos hábitos dos viajantes. Além de que todo mundo agora vai dar mais importância para os hábitos de higiene, as pessoas elas vão evitar lugares com muita gente, vão prestar mais atenção ao overtourism, que é uma coisa que já estava sendo falada antes. Lugares como Veneza, Roma, quando você via aquelas fotos de uma multidão de gente num ponto de referência, as pessoas vão começar a evitar esse tipo de coisa. E até os destinos vão tomar medidas sobre isso.
Essa era uma das coisas que já estava sendo falada em lugares como Veneza, por exemplo, que recebem muitos turistas e chega a danificar e atrapalhar a vida local e o lugar. Eles já estavam pensando em como diminuir essa quantidade de turistas de cada vez. Eu, por exemplo, fui pra Veneza e eu achei que realmente era um absurdo a quantidade de gente que tinha lá. Nem gostei tanto da experiência de estar lá por conta de estar tão lotado, tão turístico. Então, eu acho que mesmo que eles falam que seja possível pagar uma taxa, dependendo do dia que você faz. Se for um dia mais cheio, a taxa é mais alta. Um dia mais vazio, a taxa é mais barata. Então, mesmo que eles possam cobrar uma taxa, eu acho que vai valer a pena se for para preservar o lugar, se for para preservar a saúde das pessoas também. Também falam que as pessoas vão passar a exigir mais consciência com o meio ambiente e com ser mais exigentes com os hábitos de higiene e de limpeza dos locais. Que elas vão procurar por experiências mais autênticas e seguras, em vez de ficar no meio de uma multidão tentando tirar uma foto. E é possível que haja mudanças nos períodos de férias, para impedir que tanta gente viaje ao mesmo tempo, porque a férias de todo mundo é na mesma hora. Então é possível que as férias tenham uma flexibilidade ou mudanças nos períodos ou alguma coisa para fazer com que as pessoas possam viajar em épocas de baixa temporada e que isso diminua o fluxo de tanta gente ao mesmo tempo no mesmo lugar. O próximo tópico são as preferências. Quais vão ser as preferências dos viajantes depois que tudo isso passar? Quando viajar começar a ser possível, a gente vai observar primeiro uma preferência por viagens nacionais. Isso porque as pessoas se sentem mais confortáveis viajando dentro do seu próprio país, por terem mais informações, por terem a questão da língua. Elas também se sentem mais seguras por serem o que elas já estão acostumadas, se sentem menos fora da sua zona de conforto. E também pela possibilidade de você viajar via terrestre, que vai ser uma preferência no primeiro momento quando as pessoas começarem a viajar, do que pegarem avião. Além disso, infelizmente, essa crise comprometeu a renda de muita gente. Então, viagens mais caras, que costumam ser viagens internacionais, vão ser deixadas um pouquinho para depois. E as pesquisas mostram que o lugar que está mais na cabeça das pessoas para quando elas puderem viajar é Nordeste, depois Serra Gaúcha e depois Rio de Janeiro. Você concorda? Você concorda, amor? Nordeste, Serra Gaúcha e Rio de Janeiro? Eu acho que sim, porque são destinos que as pessoas sempre quiseram, né? De conhecer. E são, digamos, padrão pro Brasil, né? Tem vários outros destinos, Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Amazônia. Mas é menos falado, né? Aí eu acho que fica menos na cabeça das pessoas. Fica mais... Eu acho que eu ia gostar de ir pra um lugar, uma chapada, assim, no meio do mato, uma cachoeira, no meio do nada, o mais assim. comum é o que vem primeiro na cabeça das pessoas, né? Não necessariamente é isso que vai acontecer. Mas eu acho que eu quero ir pra Amazônia primeiro. Pra Amazônia? Eu também não. Então tá bom, fechou. Vamos pro meio da selva. Pra onde você quer ir? Deixa aqui nos comentários pra onde você acha que você vai querer ir. O primeiro lugar que vem na sua cabeça pra quando tudo isso passar. Próximo tópico é o olhar do viajante. Infelizmente, é bem possível que isso aconteça, é bem possível que já esteja começando a acontecer, que algumas nacionalidades vão sofrer um certo preconceito. Provavelmente os asiáticos, nesse momento, mas também o que eu pesquisei, que eu vi nas pesquisas que eu fiz, na verdade, são países em que não levaram a sério a doença, países em que seus governantes, seus líderes não tiveram boas medidas a respeito disso. Essas pessoas podem ter problemas para viajar, para entrar em outros países, vindo desses países que não foram tão cuidadosas e sofrer um preconceito pelo fato do seu país não ter lidado e levado a sério uma situação desse tipo. Ao mesmo tempo que as pessoas acreditam que vai haver uma maior humanidade, uma maior solidariedade, por perceber que apesar desse planeta ser gigante, todos nós estamos conectados. Que uma coisa que aconteceu com alguém tão longe da gente, numa cidade que ninguém nunca ouviu falar, veio parar dentro do nosso condomínio, na nossa família, no nosso dia a dia, do outro lado da rua e afetou completamente a vida de todo mundo do planeta hoje. Então vai ter uma maior noção de união, uma noção de que o cuidado com a saúde de alguém de um país que não tem nada a ver com o meu faz a diferença na minha vida. O próximo tópico é flexibilidade e apoio. Os hotéis, as empresas, as companhias aéreas, todas elas vão ter termos mais flexíveis para conseguir trabalhar melhor com as pessoas, até porque essa indústria foi muito afetada. Por isso foi falado de uma política de adiar e não cancelar a sua viagem que já
podia ter sido programada para esse momento, ou que estava programada para esse momento, para ajudar essa indústria que está sendo a mais afetada de todas a passar por essa crise que está sendo a pior de todas. Uma outra coisa é que provavelmente as pessoas vão apoiar os mercados locais e as empresas pequenas, porque se os mercados grandes, se as grandes empresas, se as grandes coisas dessa indústria já vão sofrer e já vão correr o risco de quebrar, imagina os mercados locais, as pequenas pousadinhas e coisas desse tipo. E o último item nessa lista é um assunto que está sendo bem polêmico. Eu li em alguns lugares onde ele está sendo falado. Alguns países estão pensando em implantar um passaporte de imunidade ou passaporte biológico, que praticamente é como se fosse um atestado de você estar saudável, um certificado de saúde. Mas esse é um assunto polêmico justamente porque os vírus são pouco conhecidos, a gente não sabe como lidar com as coisas que elas ainda não aconteceram e a precisão de testes é limitada. A OMS não é a favor, já se declarou não sendo a favor da criação do passaporte da imunidade. E para terminar, a consciência ambiental e social, sobre os hábitos de higiene, sobre o impacto que as viagens têm no desenvolvimento e a diminuição da desigualdade podem ser possíveis legados dessa fase. E eu espero que sim. Espero que realmente esses elementos bons, esse legado exista e fique, e realmente essa parte boa aconteça. O que você achou do passaporte da imunidade? O que você achou dessas mudanças que vão começar a vir? Ou se você acha que você tem uma ideia diferente do que pode acontecer, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like, que isso ajuda muito a divulgação do meu trabalho para outras pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo.